bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Habilitar Cursos e Treinamentos Limitada. Bom, essa live de hoje faz parte, né, da nossa semana da ética e do posicionamento profissional. Vamos receber daqui a pouco, né, estou esperando ela adentrar aqui, a assistente social Agnes Otto. Agnes, aliás, já está a postos, né, já adentrou aqui. A gente vai contar, gente, a história da Agnes, que tem muito a ver, né, com a proposta da Semana da Ética e do Posicionamento Profissional que nós aqui da Habilitar, a gente se propôs, né, a fazer com vocês, a trazer essas discussões com vocês. Como a Agnes tem uma história, né, de posicionamento ético, de fato, vocês vão estar conferindo isso daqui a pouco, quando ela contar para nós. Então, considerei de extrema relevância compartilhar isso, levando em consideração, né, o nosso projeto ético-político profissional, né, as nossas questões mesmo, né, de posicionamento, de enfrentamento, né, das expressões da questão social, sejam embates políticos também. Enfim, muitas discussões envolvem o âmbito do serviço social. E a Agnes passou por isso, né, infelizmente. Tenho certeza que alguns outros profissionais também que estão aqui conosco, né, compartilhando, conhecendo um pouco da história da Agnes também, participando da semana também da ética e do posicionamento profissional, já passaram, infelizmente, por algumas situações constrangedoras, seja situação de perseguição, seja interferência política no dia a dia mesmo do seu trabalho, do seu fazer profissional. Então, trazemos hoje aqui, né, essa história da Agnes, e é importante colocar para vocês como que eu conheci a Agnes. Certamente muitos aqui fazem parte, né, de grupos de WhatsApp ou de Telegram, enfim. Tem muitos assistentes sociais que estão se juntando, se unindo, dependendo da área de atuação, pedindo o apoio um do outro, né? Afinal de contas, a gente não sabe tudo, né? De todas as áreas, todos os campos de atuação profissional que nós podemos estar atuando. Então, eu também faço parte, né, de algumas comunidades de assistentes sociais, e através de uma dessas comunidades eu conheci a Agnes. Ela comentou por alto uma situação que ela tinha sofrido, que é essa que ela vai expor daqui a pouco, frente ao trabalho dela na política pública de educação. Eu tinha até feito uma pergunta lá nesse grupo relacionada exatamente a isso, mas a pergunta não era nem para mim, era para uma amiga que estava em dúvida em relação ao assunto. E aí a Agnes aproveitou a oportunidade e contou para nós, integrantes daquele grupo, um pouco da história dela. E eu pensei, essa história tem que ser divulgada. Essa história precisa ser maior divulgada, uma vez que a história da Agnes já está, inclusive, rolando por aí. Tem um assistente social que ele é conhecido nas redes sociais como Professor Davi. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, seja virtualmente, bater um papo com ele, na verdade, né? Tive uma reunião na semana passada sobre o piso salarial do assistente social. Tem um debate muito forte que está rolando, inclusive. Tenho certeza que muitos aqui, através dos grupos de WhatsApp, já tomaram conhecimento, né? Em relação às assinaturas que nós precisamos angariar para tentar, né, viabilizar um melhor piso salarial para todos nós. A Agnes, inclusive, né, também faz parte deste movimento junto com esse professor Davi. Então, daqui a pouco, ela vai falar também um pouco para nós sobre isso, sobre essa questão dessa luta por piso salarial também, que nós tanto necessitamos. Afinal de contas, né, gente, ver prefeituras aí pagando um salário mínimo para assistente social, ou um pouco mais de um salário mínimo, vamos botar R$1.200, R$1.300, é uma vergonha, né? Então, convenhamos. Então, a Agnes vai falar um pouquinho sobre isso também para nós. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar a Agnes aqui. Pelo que eu percebi, ela já está aqui conosco, tá? Deixa eu adicioná-la aqui para a gente começar o nosso bate-papo. E boa noite a todos também. Deixa eu aproveitar a oportunidade da boa noite para quem já chegou. Tem aqui a Nilza Maria, mais uma vez presente, né? Teve ontem na aula sobre relatório social. A Adriana ainda não tive a oportunidade de conhecer. Querida, seja muito bem-vinda. Fernando Diniz, se eu não me engano, já esteve na aula, se não do relatório social, ou deve ser talvez a aula do parecer social também, mas eu me recordo muito bem desse nome. Monique, seja bem-vinda. Não me lembro ainda de ter, né, a sua presença aqui em alguma live. E a Silvia Belinha também, seja muito bem-vinda. Não me recordo de você, mas enfim, prazer conhecer todas vocês, né? Então vamos lá, deixa eu convidar a Agnes para adentrar conosco. Peraí. Recebeu o meu convite?
Acho que agora foi. Se não, você solicita aqui a participação. Giovanni também está presente, meu amigo, seja muito bem-vindo. É nova por aqui, né, Silvia Belinha? Seja bem-vinda, querida. Agnes, querida, você recebeu meu convite aí? Eu te mandei, é só você aceitar. Caso você não tenha recebido, você faz o convite para mim que eu te aceito aqui. Agnes? Agnes, se você tiver alguma dificuldade, coloca aí no bate-papo. E aí a gente, né, pode estar te ajudando, eu e os outros colegas que aqui estão. Dá um oi pra gente aí no bate-papo. Ah, agora sim. Agora sim, percebo que a Agnes está adentrando aqui conosco. Eu só não consigo te ver. Será que você está com algum problema na sua câmera, Agnes? Opa, tô com a tela ao contrário. Opa! Como é que eu faço? Estamos vendo as suas flores aí, suas plantinhas aí na sua varanda. Pois é, como é que faz para virar agora? Vou ter que eu virar? Vou ter que eu virar? Você conseguiu virar, mas eu estou percebendo que acho que não deu muito certo, não. Estou vendo a sua foto em vez do seu rosto. Tá, como é que eu Então, faço sugiro então? você a deixar, né, a câmera virada da forma que estava direto para o computador e de repente você ir para lá. Virar a sua cadeira. Talvez seja a forma, né, da gente conseguir te ver. É que eu estou no celular. Não, E agora, não tô te vendo. A parece? gente não está te vendo, não. Só a sua foto mesmo. Você quer, de repente, sair e entrar de novo? A gente pode tentar Tá. também, se for o caso. Eu vou sair, eu nem sei. Tá, eu vou sair e vou Isso. entrar de Enquanto novo. isso, eu vou conversando aqui com o pessoal, então. Pensando em pessoas novas. Deixa eu ver mais quem chegou aqui para o nosso bate-papo. Agnes Nogueira, assistente social, seja muito bem-vinda. Boa noite, Agnes. Não sei se tem duas Agnes aqui ou se é a mesma Agnes. Mas seja muito bem-vinda. Nath Silva também, 1921, seja muito bem-vinda. Que bom, gente. Que bom que vocês se interessaram em conhecer essa história. História de luta, né? De muita luta. A Agnes enviou uma solicitação para mim, deixa eu aceitar. Vamos lá, acho que agora vai dar certo, hein? Silvia Belinha dizendo que está ansiosa para essa conversa. Silvia, você conhece a Agnes já ou não? Vai contando aí pra gente enquanto a Agnes entra. Então, Aê, entrei. Agnes! Entrei. Agora Então, sim! boa noite, né, a todos e a todas. Meu nome é Agnes Elizabeth Otto. Eu sou assistente social, me formei em 2011. Em 2017 eu passei num concurso, né? Tão difícil a gente conseguir passar num concurso. Fui tão feliz, né? Assumir. E eu entrei no CRAS. Em 3 meses pediram para eu ir para a educação. E na educação eu não tinha as condições éticas. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Agnes, estou te ouvindo bem. Tem inclusive uma seguidora sua aqui, que é a Silvia Belinha. Conhece a Silvia Belinha? Eu perguntei para ela agora há pouco se ela te conhece. Ela falou, sim, eu sigo a Agnes. Eu achei bacana, né? Comentando aqui as pessoas, né, que se interessaram muito em conhecer a sua história, né? Então, estou deixando esse relato aí. A gente está te ouvindo muito bem. Então tá. Você já quer, então, mandando ver, né? Porque eu já falei bastante coisa também. Então, você já quer começar a contar a sua história, então? Então, a Agnes Nogueira, minha xará, né? Faz tempo que a gente se conhece pelo online, né? Não pessoalmente. Então, eu entrei na educação em setembro de 2017 e como não já tinha tido assistente social na educação, porque aqui no Paraná, desde 2006, nós temos uma lei que trata do assistente social e psicólogo na educação. Então, eu entrei, só que não tinha material nenhum. Não, já tinha tido 2 ou 3 assistentes sociais que eles comentavam, né, mas material nenhum.
então eu não tinha sala, porque como saiu a assistente social, eu fiquei sem a minha sala. Então, a princípio, eu estava atendendo numa sala onde os professores, daí eu estava junto com uma equipe multidisciplinar, né? Era uma pedagoga, uma psicopedagoga, aí tinha psicóloga, e uma pessoa, era uma professora que era das crianças, né, com problema de visão e audição. Eu não lembro agora qual que era o título lá, estava na porta dela. E eu, como não tinha sala, eu acabei ficando na salinha de refeição, onde a gente fazia lanche. Então eu acabei conversando com a minha... Só uma observação rapidinho. Você é do estado do Paraná, né? Eu sou de Cascavel, Paraná, né? Então eu moro em Cascavel, Paraná, e eu fui trabalhar num município aqui próximo. Então, eu trabalhava 30 horas semanais, estava tudo certinho, né? 30 horas semanais. Fiquei muito feliz quando eu assumi o concurso. Então, chegando na educação, eu não tinha sala, eu acabei conversando com a coordenadora, e daí ela me falou que se eu quisesse levar um notebook, porque eu precisei fazer todo o material, né? O formulário para mim atender as professoras, as queixas delas, né? Os alunos, tal. Então, eu fui pesquisando. Então, apesar de, desde 2006, ter assistente social na educação, eu não tinha um modelo a seguir. Então, eu comecei a pesquisar, né, no nosso famoso tio Google, né, e fui pesquisando e fui procurando e pelos formulários, assim, eu fui fazendo, incrementando mais alguma coisa. Então, eu fiz um formulário para entregar na escola, onde eu coloquei quais seriam as atividades, as atribuições do assistente social na educação. E assim, como todas as escolas, principalmente agora quem está entrando na educação, eles querem que assistente social salve a pátria, né? Tudo é para assistente social. Então, eu comecei a receber os primeiros encaminhamentos em outubro, e aí a primeira professora que eu atendi foi uma professora que estava sofrendo ameaças de um pai de aluno, porque um aluno estava machucado e o pai do aluno estava mandando mensagem no WhatsApp dela que ele ia matar, que ele ia atirar, que ele ia fazer. E aí a coordenadora veio correndo e daí passaram para mim a bola. Eu tentei falar com o pai e o pai não me atendeu. Então eu tentei várias vezes até que ele me atendeu e daí ele falou: olha, eu conheço assistente social. Assistente social gosta de passar a mão na cabeça, assistente social. Então, eles têm assim aquela visão da gente, né? Eu falei: não é bem isso, pai. Aí ele falou: você viu meu filho? Eu falei: não. Ele falou: então dê uma olhada no meu filho. E eu sei quem que machucou meu filho. A professora falou: eu vou lá na casa dele e dou um tiro na cara do pai dele, porque o pai dele não está sabendo educar esse menino. Então, a professora estava muito apavorada, e a coordenadora, e a minha coordenadora também. Então, o pai acabou desligando o telefone, e aí eu fiquei sabendo que o menino que foi machucado era gêmeo. Então, eles não podiam tirar da sala. Porque eu coloquei assim: vamos tirar esse menino dessa sala. Não, é gêmeos e o pai quer que as duas crianças fiquem juntas. Então, vamos tirar o menino que machucou a criança. Não, nós não podemos, porque esse menino não é aceito por outras professoras. Ele já tem um histórico e tal, né? Então, tá. Eu pedi para a professora fazer um encaminhamento, né? Colocando tudo que ela passou, e daí eu comecei a atender o menino. Só que quando eu entrei no CMEI, uma criança de 3 anos, não foi isso que eu vi. Eu vi uma criança bastante solícita, sabe? Ela ajudava os coleguinhas. Um exemplo, né? A menina estava sem chinelo e estava chorando. Ele foi lá no canto, pegou um chinelo. Eu pensei que ele iria trazer o chinelo para mim. Não, ele foi na outra menina, colocou o chinelinho no pé da menina e trouxe aquele chinelo para a menininha. Então eu pensei: nossa, o que a professora está se queixando de uma criança? Ele era moreninho, né? Eles eram do Paraguai, então ele tinha o cabelo bem liso, cabelo bem pretinho, os olhos bem pretos, a pele não era moreno, ela moreno claro, né? E para mim, assim, gordinho, né? Entroncadinho. E aí a professora foi pegar uns brinquedos pedagógicos, e aí eu comecei a perceber assim: a professora não tinha muita como lidar com aquelas crianças. E aí até eu fiz um comentário com a minha coordenadora. Então o menino veio para mim e falou assim:
Eu estava sentada numa cadeirinha, ele veio e falou, ó, você fica sentada ali de castigo. Eu falei, nossa, quem será que fala assim para ele? Então eu observei isso na sala, daí eu fui para minha, eu fiz o pedido, né, para a mãe vir conversar comigo, porque assim, eles falavam que era um assentamento, que ele morava num assentamento e que era perigoso eu ir lá, eles tinham medo, né, já tinha acontecido coisas horríveis naquele município e tal, é um município pequeno, um município de 10 mil habitantes, né, eu moro aqui em Cascavel, que tem 330 mil habitantes, né, na época, 2019, 2020, então eu acabei, daí me chamaram para um outro caso, de uma menina que não queria comer, eu cheguei lá, ela não queria comer de jeito nenhum, e assim, enquanto eles estavam fazendo a refeição, eu comecei a observar as estagiárias, como tratavam aquelas crianças. Elas socavam as crianças na cadeira, elas batiam na mãozinha, uma criança começou a chorar, ela falou que ele era manhoso, e assim, falando com uma atitude muito brusca, assim, meio gritando, né? E daí eu falei, mas o que está acontecendo? Daí ela falou, ele é manhoso, ele é mimado, ele quer que a gente coloque comida na boca. E aí eu peguei a colher, e falei, ó, como é que é teu nome? Daí ele me disse o nome, chorando, né? Aí eu falei, então limpa as lágrimas, aí eu peguei a colherinha com a mãozinha, primeiro coloquei a colher na boca dele, depois eu peguei a mãozinha dele, peguei a colherinha e coloquei na boca. Daí eu falei, agora vamos tentar você sozinho? E aí ele começou a comer. E daí, para os amiguinhos que estavam em volta, eu falei, olha, que lindo. Daí eu falei, professora, ele está comendo sozinho, olha, parabéns para ele. Porque eu acredito que a gente deve incentivar a criança, né? A criança fez uma coisa boa, vamos incentivar, vamos dar os parabéns, vamos dar um prêmio para ela. E aí a professora, também, né? Aí eu observei assim, as crianças gostam de brincar e não querem comer. Aí elas ficavam muito estressadas, elas acabavam pegando assim pelo ombro uma criança e com a força jogando lá naquele canto, sabe? E eu achei, meu Deus, se fosse meu filho eu não deixaria. Então, voltando, né, para minha sala, que eu trabalhava num salão grande, então tinha... Agnes, só uma dúvida, rapidinho, essa escola tinha, no caso esse uma escola, né, enfim, tinha câmera lá nos corredores, nas salas ou não? Não tem câmera nenhuma? Não. Não tem câmera. Então, eu cheguei na minha coordenadora e falei para ela o que eu tinha observado, falei da atitude pedagógica da professora. Eu falei, olha, eu não sou professora, mas eu acredito que a gente deve ter uma técnica para ensinar eles a brincar, a interagir com os brinquedos e tal. Daí ela falou, realmente isso. Então, eu falei, então, teria que ter uma capacitação, né? Porque a gente sabe que é município pequeno, as professoras estudaram à noite, trabalhavam durante o dia. Então, de repente, né, tudo... A gente tem que ver os dois lados. E aí, assim, ela pegou, daí eu queria fazer um relatório por escrito, então uma coisa que eu falo para todas, eu tenho um grupo de assistentes sociais na educação, não somos em muitas, acho que nós estamos em 57 agora. Eu escolho, sabe, Lívia? Então, coloco lá, a gente conversa e falo, não, papel nunca é demais, escreva tudo, faça relatório. Você pode achar que é muito hoje, mas amanhã você vai agradecer. Porque eu queria fazer, mas eu tinha um computador, um notebook, eu tinha que pegar, imprimir, colocar no pendrive e levar lá para ela. Então ela corrigia, e aí o que era bom ela imprimia, o que não era bom ela não imprimia. Então é claro que ela não imprimiu e não deu o ciente que ela recebeu. Então eu peguei e falei para ela, olha, eu não estou gostando, né, do que eu estou vendo. E aí cada vez que eu ia lá eu via uma situação diferente. Aí eu vi até esse menino que a professora foi... eu estava na sala de refeição e daí eu vi essa atitude da professora jogar a criança para lá e jogar a criança para cá. Na verdade eram estagiárias, né? Aí eu falei, meu Deus, mas se são estagiárias, imagina como vão ser quando serão professoras, né? E aí, se você não tem paciência para fazer uma coisa, eu acredito que você deve mudar de profissão. Aí eu conversando com as meninas da cozinha, nós escutamos uns gritos e umas batidas fortes. Eu entrei para dentro da sala para ver o que... E na hora as meninas lá falaram, é o fulaninho. E eu cheguei lá, uma criança de 3 anos estava assim contra a parede e estava dando chute num armário. E as crianças estavam com os olhos arregalados, eles estavam assustadíssimos. Então eu cheguei e falei, prof, e a professora vinha amassando um pedacinho de papel.
Aí eu, né, amassando assim, e foi chegando perto dele. Eu tive a impressão que ela ia fazer ele engolir aquele papel. Aí eu falei, oi, prof, aconteceu alguma coisa? E daí ela falou assim, ele fez um desenho e eles estavam fazendo o desenho e pintando e ele foi e rabiscou o desenho do amiguinho. E aí, olha o que ele fez no papel. Daí ela me mostrou, mas eu vi ela amassando o papel. Então ela falou que ele amassou o papel, mas eu vi ela fazendo a bolinha. Aí eu cheguei perto dele, ele me dava chute e pontapé, e chorando e gritando, né? Aí eu peguei ele assim, vem aqui, vem, vamos lá fora, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma passeada lá no parque, vamos ver o brinquedo e tal. Aí até que ele pegou e se acalmou, mas ele tava assim, eu fui em setembro, estava frio, né? Era friozinho, ele tava com uma camisetinha de manga comprida, toda molhada até, né? Porque ele ficava fazendo assim para enxugar o nariz. E aí eu falei, ele não tem outra blusinha? Ela falou, não. Aí eu peguei e acabei levando ele para minha sala, deixei ele ficar calmo, coloquei um desenho para ele assistir no meu notebook, e depois quando eu vi que ele estava calmo, porque como é que você vai conversar com uma criança de 3 anos e pedir o que aconteceu lá? Ele olhava para mim e nós não conseguíamos nos comunicar. Então eu acabei levando ele de volta, aí ele entrou na sala, eu falei que ele estava mais calmo, e daí eu fui. Aí eu comentei com a minha coordenadora, eu falei, alguma coisa não está certo. Aí começaram os atendimentos na escola municipal. Eu fui na escola municipal, então fizeram a queixa de uma menina que pegava o chinelo do pé e batia na cara dos meninos. Então eu peguei e fui conversar com a menina. Né? Quando eu fui na sala, que eu cheguei na sala, quando eu chamei o nome dela, ela falou, sou eu, já sei que sou eu. Então quando me falaram das atitudes da menina, eu pensei que era aquela menina enorme, né, e tal. Quando eu vi, era uma menina pequenininha, 9 aninhos, loirinha, olhinhos azul, cheia de sardinha. E aí eu peguei, falei, vamos então lá que eu preciso conversar com você. Aí ela pegou e falou, você vai tirar eu da minha mãe? Eu falei, não, quem falou isso? Ela falou assim, não, você pode me tirar da minha mãe, eu não quero mesmo ficar com a minha mãe. Porque você tá vendo essas marcas aqui no meu braço? Ela apagava o cigarro na minha pele. Então eu fiquei desconcertada. Então ela me falou que ela era feia, que ela se odiava, então a autoestima dela estava muito baixa. E eu achei assim, eu falei, você é muito bonita, eu vou trazer um espelho para você se olhar, para você ver como você é bonita. Eu falei, quando eu era menina também eu tinha bastante sarda, eu vou trazer uma foto para você ver, entende? Tentando fazer com que ela se confiasse em mim, né? Ela me contou que estava em família acolhedora, eu pedi como é que era, ela falou que atendiam ela melhor do que a mãe e o pai, porque o pai e a mãe tinham sido presos, ela estava em família acolhedora e tal. E aí eu peguei, daí ela falou, mas você não vai me tirar da minha mãe agora, né? Eu falei, não, eu não vou tirar você de ninguém. Aí eu fui, levei ela de volta, né? E daí a professora tinha me falado de um aluno também que estava faltoso. E eu, como eu ligava e ninguém atendia o telefone, eu fui na secretaria verificar se o telefone estava certo. Aí, quando eu fui, eu falei, olha, eu precisava do endereço, então, desse menino. Aí a coordenadora levantou e falou, nossa, vai lá e fala para esse menino não vir mais para a escola, porque é um favor que ele faz para a gente e tal. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a gente escuta falar em educação, escola é a porta de entrada para a educação, né? Onde a criança vai se preparar para a interação na sociedade e tal. E aí eu achei assim bem estranho. Ela não vai lá na casa e fala para ele não vir mais. Aí eu peguei, pedi para o motorista me levar, chegamos na casa dele, eu bati palma, a mãe me atendeu, e aí eu não costumo entrar lá para dentro da casa porque eles falavam que era perigoso entrar dentro da casa dos usuários, né? Então eu falei para ela que eu sentaria ali fora mesmo, porque ela estava ali fora, né? E aí ela puxou uma cadeira, eu comecei a conversar, e aí o menino veio com o braço engessado, e aí eu pedi. Quer tomar uma água? Pode tomar uma água. Que é muita informação, né? Aí eu peguei e pedi. Aí eu pedi para ela por que ele estava faltando. E ela falou, aí eu vou tomar água. Se você quiser, claro, por favor, por favor. Aliás, o seu professor Davi acabou de entrar aqui agora. Tá dando Ai, professor Davi. Eu vou tomar uma água também. Toma uma água, fica à vontade. O professor Davi está falando aqui, boa noite, colegas, total apoio à nossa colega Agnes.
Professor Davi, gente, para quem está chegando agora, eu até falei no início, né? Que foi o professor Davi que deu apoio à Agnes em relação a essa questão. Aliás, prazer, professor Davi, né, tá tendo a oportunidade de conhecê-lo, né, de certa forma, mesmo que de modo online, né? Mas ele que está ajudando, né, a Agnes Então, bastante aí nessa situação. Quer continuar? Sim, posso continuar. Aí eu pedi para a mãe, mãe, porque momento, tá? Então, eu pedi para a mãe como é que, o que estava acontecendo. Daí eu vi o menino com o braço engessado. Eu pedi se ela tinha pedido o atestado médico, a declaração, né? Mas ela não tinha pedido. Então eu peguei, fui conversar com a minha coordenadora. E aí nada de relatório, nada por escrito. E é isso que eu falo para todas as minhas colegas de profissão, né? Façam tudo escrito. Nós não podemos deixar nada assim falado. Não se pode confiar. Não se pode confiar em ninguém. Aí eu acabei conversando com a minha coordenadora e daí ela ligou na escola e aí a diretora falou, a minha coordenadora ligou e a professora falou e a diretora também. Então eles falaram que era melhor fazer o menino passar de ano, porque ele estava no quarto e no outro ano ele iria para o quinto. Ele estava no terceiro, ele ia para o quarto, depois mais um ano e daí eles se livravam do menino. Eu achei assim, muito estranho isso, mas enfim. Aí ele acabou passando de ano, né? Daí em 2018, daí eu fui para conversar com essa menina, né, que ela tinha, a mãe queimava ela nos braços. E quando eu fui entrando assim no corredor, eu escutei uns gritos e batida e tal. E assim, eu estava tranquila, eu vinha sempre na coordenadora, daí a coordenadora não estava, a outra coordenadora me deixou entrar. E quando eu fui entrando assim no corredor, que eu fui assim, aquele corredor escuro, e quando eu fui assim entrar na sala, eu vi a coordenadora, né? Ela pegou a menina assim pelos cabelos aqui em cima e deu tapa assim no rosto da menina. Tava dando tapa. E eu escutei aqueles passos. Só que a menina tava bem assim de lado, né? Então eu só via ela dando aqueles tapas e a menina pra lá e pra cá. Eu acabei assim, eu não sabia o que fazer. Na hora eu fugi. Na hora eu não quis ver quem era, sabe? Eu acho essa parte de agressão física muito deprimente, acaba com a autoestima, né? Então eu acabei saindo dali, fui para a cozinha, eu sentei lá, chorei, daí umas funcionárias lá falando para mim que era assim mesmo, que era para mim não me preocupar e tal, que era assim mesmo, era fazer de conta que eu não tinha visto, mas como não ver? Gente, não tem como não ver uma situação dessa, uma situação de violência. Então, assim, a situação mais grave que eu vi foi essa. Aí, quando eu fui conversar com a professora sobre ela, né? A professora falou, não, a coordenadora já tirou a menina a tapa lá da sala. E aí eu pensei, então é ela que eu vi a coordenadora batendo, né? Daí não me deixaram mais falar com a menina, e daí eu conversei com a minha coordenadora, falei dessa situação, falei de umas outras situações assim, mais assim, de eu estar ali no pátio esperando bater o intervalo para mim conversar com um aluno, ou pedir para um aluno vir para mim conversar, para mim ver a situação. Eles falavam muito que tinha aluno drogado. Então, eu cheguei na sala e pedi, professora, dá licença, eu poderia falar com fulano? Mas tudo combinado, sabe? Eu falava, olha, amanhã eu vou lá buscar ele e tal, eu gostaria que você me deixasse levar ele para conversar. E aí ela falou, é aquele preto que está dormindo, babando na carteira lá no fundo. Então, aquilo me chocou muito, sabe? Então, aquele preto, gordo, babando lá no canto na sala. E aí eu peguei ele estava assim, bem, nossa, muito. E daí nós fomos conversar, e eu comecei a conversar com ele, quem que era amigo dele, o que ele brincava. Uma criança de 4º ano, 9 anos, né? Aí ele falou que ele tomava Respiridona, e Respiridona eu não conhecia, eu olhei a bula, né, eu procurei no Google, a Respiridona dá muito sono, então a criança ela acaba dormindo na carteira, e eu acredito assim que a professora não podia falar assim, porque é ali que começa o bullying.
E ali o bullying eu vi dentro da sala e por parte do professor, da professora, que devia ter um olhar mais cuidadoso, né? E não deixar que isso acontecesse, evitar isso. Então, quando eu fui conversar com a minha coordenadora, ela, não, nós temos que resolver esse caso. Aí eu quero fazer um relatório. Não, não precisa. Eu fazia o meu relatório e deixava no meu computador. Ela não queria ver, era meu relatório. Aí ela foi lá para a escola, daí ela mandou me chamar e eu cheguei lá na escola, estava coordenando. Ah, daí também de um caso de uma menina que eu fui chegando na escola e a menina estava perto do portão, assim, bem tristinha, uma menina de 10 anos. E aí eu falei, oi, o que você tá triste? Daí ela pegou e falou assim, ah, tá doendo meus dedinhos. Daí eu falei, o que aconteceu? Aí ela me mostrou os dedinhos e falou que a professora apertava com força nessa dobrinha aqui para contar 1 mais 1. Quanto que é 1 mais 1, 2 mais 2, entende? E apertava com força a ponta da caneta, né? Essa pontinha da caneta. Para nós, de repente, pode não ser que machuque, mas ela estava toda machucada e bem nessa dobrinha. Então eu acabei indo conversar com a professora e a professora olhou para mim e falou, ela era de uma sala especial, classe especial. Ela teria que estar na PAI, ela está aqui na sala, na escola, ela é uma preguiçosa, dorme na sala de aula e eu chego para ela e daí ela pegou assim no braço e me chacoalhou. Então, gente, eu adulta, né, 60 quilos, ela me chacoalhou que chegou a me machucar. Agora, imagina uma criança de 10 anos, 11 que ela tinha na época, tomando medicamento, né, risperidona, ela toma fluoxetina, ela toma vários medicamentos. Então, eu achei assim, esses ali foram os casos mais terríveis que eu vi. Daí, assim, fora que eu estava assim, eles vinham, pegavam a criança, arrastavam e entravam para dentro da secretaria lá, e lá eu fechava a porta, e daí eu só escutava a criança gritar e parece que batia em parede, eu não sei, uns barulhos lá. E aí, assim, como eu não sabia o que fazer, eu saía dali. Entendeu? Eu chegava na cozinha, eu tomava uma água com açúcar para me acalmar, e eu conversava com a minha coordenadora, porque ela falou para mim que eu tinha que contar tudo para ela, confiar nela e tal. E aí, não, que eles iam me dar uma sala, que eu iria, né, na educação e tal. E eu falei, nossa, educação não é isso para mim. E aí eu acabei falando desses 3 casos, e daí ela chamou eu lá na escola, e eu cheguei, estavam as 3 professoras, a coordenadora, a diretora. Aí eu pedi uma ata, não tem ata. E aí elas começaram a falar, daí a professora falou, não, eu falei que a coordenadora foi lá e deu uns cata na menina, não falei tapa. Mas eu percebi no tom de voz que havia alguma mentira ali. E a coordenadora, nossa, eu amo as crianças, porque não sei o que, mas não era isso que eu via. Aí a outra professora, não, é que ela, sabe, ela não presta atenção. Daí eu tenho que chamar, eu venho e bato na carteira com força para ela acordar. Você imagina uma criança que está tomando remédio, que está dopada, né, que está medicada ali. Ela está dormindo, e daí a professora vem e bate na carteira para assustar. Gente, eu não acho isso certo. E aí, tá, cadê a ata? Não, não tem ata, nós vamos resolver isso aqui e tal, daí você não vem mais na escola olhar nada, agora tá acabando o ano, então tá bom. Aí eu fui, daí no próximo ano, 2018, eu acabei, daí eu fizeram como é que eles fizeram uma sala lá pra mim, né, só que a janela tava pintada de preto, daí como que eu ia usar uma sala com uma janela pintada de preto? Eu acabei tirando a tinta, e aí eu comecei a fazer meus atendimentos ali. Daí vinha mais mães, elas contavam coisas absurdas de quando elas eram alunas e que as crianças sofriam e elas sabiam que era verdade. Só que não podiam falar nada porque era a única escola municipal do lugar, e elas, como é que elas iriam pagar uma escola particular ou mandar aqui para Cascavel de van e tal? Pessoas pobres, maioria de assentamento, né, que precisavam do Bolsa Família e tal. Então, é uma situação complicada, nós vamos resolver. Aí,
me chamaram porque o meu protegido, né, que era aquele que eu fui lá e pedi para continuar na escola e tal, que estava com o braço engessado, eles vieram falar para mim, olha, vem cá que aconteceu um problema lá na escola. O teu, eu vou falar Joãozinho, mas não é esse o nome dele, o teu Joãozinho bateu numa professora. Falei, gente, 9 anos bater em professora? Então eu peguei, fui dali, cheguei lá na escola, logo que eu entrei no portão, a professora veio, né, com o braço, né, e daí, ele bateu aqui no meu braço e bateu no meu seio. Eu falei, mas como é que ele bateu? Chegou e bateu? Não, eu estava corrigindo a atividade e daí o outro chamou ele de bandido. E ele foi na carteira do outro e começaram a se engalfinhar. E eu fui tentar separar. E daí veio a coordenadora e a diretora correndo e tentaram separar. Aí a coordenadora olhou para mim e falou, olha aqui, ó, tá vendo esse dedo? Não sei se vocês conseguem enxergar esse dedo aqui, ó. Esse aqui. Eu quebrei essa unha. Mas eu quebrei, daí ela fez uma cara de satisfação, quem ganhou na loteria, né? Mas eu enfiei, daí ela mostrou onde que ela enfiou, no braço do moleque. E ela falou, mas eu enfiei com força. Aí eu pensei, pombas, me chamam pra uma coisa e já começa a virar outra, né? Aí quando eu entrei, daí chegou o conselho tutelar, me chamaram para entrar dentro da sala. Eu entrei dentro da sala, tava o menino, eu vi já assim que o pé dele estava escorrendo sangue, o braço escorrendo sangue por causa da unha, né? Ele tava com a fronte assim, né? E então eu não conseguia olhar o rosto dele. E daí 2 policiais do lado dele e o policial pegava ele assim, chacoalhava, pegava na manga assim, né? Seu vagabundo, né? Por que você vem para a escola para bater em professora? Aí eu falei, meu Deus, 2 policiais armados ali, eu tenho morro de medo de revólver. Mas tinha as 2 conselheiras ali, então ele falou, por que você não fica em casa ao invés de vir para a escola bater em professora? Aí eu falei, olha, lugar de criança é na escola. Daí ele olhou para mim, até eu pensei que ele ia me dar um tabefe, né? Mas daí ele olhou e falou, é? Aí ele olhou para a conselheira e falou, isso é verdade? Aí a conselheira tutelar, parece que estava lá no mundo da lua, né? Aí ele fez a pergunta novamente, ela falou, sim, sim, sim. Aí ele pegou e começou de novo, né? E esse uniforme? E daí, mas, nossa, gente, eles assim, eles violência psicológica, sabe? Pegaram ele, chacoalharam, chamaram de vagabundo, de delinquente, de meliante e um monte de coisa. E a coordenadora e a diretora xingando, falando que por que o pai não bate, porque elas batiam nas crianças. A coordenadora falou que a filha dela tinha chamado a professora de boba, ela foi lá na sala, fez a menina, deu um tapa na cara da filha e fez a menina pedir perdão para a professora. Então, aí o policial pegou e falou assim, tá, que idade que tem esse moleque, né, esse meliante? Aí ela falou, ele tem 9. Aí ele olhou para a coordenadora e falou, olha, com 9 anos a gente não pode fazer nada. Mas, aí ele pegou e bateu no revólver e falou, com 14, e aí pegou e fez, né, de novo com o dedo na cara do piá. Com 14 eu te encontro ali na esquina. Eu te acerto ali na esquina. Aí eu achei aquilo muito, assim, eu achei horrível. Só assim, estando ali na situação para sentir, entende? Então aquele menino estava com muito medo. Eu coloquei a mão nele, daí o policial saiu, e eu coloquei a mão nele, ele estava gelado. Daí eu peguei e chamei ele pelo nome e falei, olha, eu não sei o que aconteceu dentro da sala de aula, mas se você quiser pedir desculpa para a professora, porque assim, vieram me falar uma história, e daí à medida que foi desenrolando, eu vi que era outra situação. E aí eu falei, a professora está ali atrás, se você quiser pedir desculpas, né? O menino foi lá, pediu desculpa para a professora, a coordenadora falando, fazendo aqueles discursos de ódio, aí entrou o pai dele, e daí foi discurso de ódio, eu chamei o pai para conversar sozinha, aí o pai falou que, e a diretora e a coordenadora falando que era para ele dar uma sova de surra nele. E aí eu peguei e pedi, pai, por favor, não bata nele hoje, pode bater amanhã, mas hoje não. Hoje ele já sofreu muita violência. Então o pai falou, não, eu não vou bater nele. É que às vezes, e aí é um detalhe, gente, que eu esqueci de falar. Quando eu olhei, que eu chamei o menino, ele virou, que ele ergueu a cabeça,
Aqui estava cheio de arranhão, estava cheio de vermelho, de sangue, sabe? Que alguém pegou nele, que tentou apertar a garganta. E aí ele falou que a diretora costumava fazer isso com ele. E aí depois eu acabei acompanhando, daí eu fui conversar com a minha coordenadora, ela, não, nós temos que fazer ele sair da escola, tem que fazer ele sair da escola. Aí eu falei assim, viu, mas ele não toma medicamento? Ah, toma sim. Então eu peguei e pedi uma consulta com o médico, eu fui junto com eles no médico, e a diretora estava, quando eu cheguei no hospital lá para fazer a consulta com o menino, a mãe estava lá, né, eu fui com a diretora, quem saiu da sala da médica foi a psicóloga, já com o relatório dela. Então, o meu relatório não valeu, o relatório da psicóloga valeu. E aí eu entrei, a médica já tinha uma receita pronta, e daí a mãe começou a falar, tem que dar um remédio para acalmar os nervos das professoras, porque as professoras também não estão preparadas, e blá, blá, blá. E daí começou diretor e mãe começaram a brigar e discutir, e aí a médica pediu para sair da sala, e daí conversou comigo, mas não chegou a conversar, porque eu ia falar, doutora, não é bem assim. Ela falou que ele teria que passar por um projeto para ressocialização, né? E que era para mim encaminhar ele para o psicólogo de volta, que ele já tinha feito encaminhamento, que ela já tinha feito encaminhamento. E aí eu não cheguei nem falava, entrou a mãe e a diretora da sala e começaram uma a discutir, chamar a outra de louca e tal. Eu sei que daí eu saí dali, eu fui para o meu trabalho lá, e eu acabei levando os encaminhamentos, né? Aí eu e a minha coordenadora levamos o medicamento na casa dele. E aí eu sei que dali e daí começou assim, várias, um CMEI estava de reforma, e eles colocaram uma sala ali no nosso barracão. Então, por conta do que aconteceu ali, eu peguei e pedi para minha coordenadora para a gente fazer um projeto para ensinar as professoras, explicar sobre o ECA, né? Porque ali estava tendo um monte de caso infringindo as leis, né? Os artigos tal do ECA. Aí ela pegou e falou para mim que as professoras já estavam cansadas de capacitação, de curso, de não sei o quê, que não era para mim fazer nada para as professoras, eu tinha que fazer para os alunos. Então eu pensei assim, eu vou fazer algum projeto assim para as crianças não brigar. Aí eu comecei, procurei, fiz um projetinho, eu fiz 5 projetos, ela não gostou de nada, daí até que eu fiz um projetinho lá usando o porco-espinho, né, porco-espinho tem espinho, então ele chega perto do outro, ele machuca, então eu vou fazer as crianças não brigar, daí assim vai ter menos violência. Aí eu usei uma sala, né, não a minha, a outra sala, e do lado estava essa turma do CMEI. Então a professora vinha com uma turma, entrava ali na sala, eu colocava o filminho do porco-espinho, explicava, né, que o porco-espinho era inverno, o porco-espinho, os outros animais se aconchegavam e o porco-espinho ia se aconchegar e um espinho machucava o outro. Então, as crianças já entenderam que o espinho era colocar o pé na frente, era chamar de bobo, de retardado, Então, pedi para desenhar o porco-espinho, eu pedi para, daí fizemos uma musiquinha da família, dos amigos, entende? Fazer assim eram crianças do 1º ao 5º ano, né? Então, crianças, eu fiz esse trabalhinho com eles. Aí, com a professora de religião. Aí a professora tirava eles da sala e eu ajudava a atravessar a rua. Então, enquanto eu estava esperando para eles voltar, que daí eu ajudava para voltar, eu via a professora do CMEI, sabe? Então ela pegava e falava, quieto, quieto. E aí eu pensei, nossa, mas esse é jeito de tratar uma criança? Uma criança de 2, 3 anos ali, ela pegava a criança também aqui, jogava lá naquele canto, sabe? Ela pegava e puxava os braços da criança para baixo, para forçar ele a sentar. Daí, na hora da refeição, era aquela briga, porque as crianças queriam brincar. Até eu falei para minha coordenadora, a gente tinha que colocar uma musiquinha de comida, colocar um desenho de comida, fazer eles se incentivar a comer, né? E aí era aquela briga, aquela coisa, e eu ficava observando. Então, eu via, assim, gritos, eu via a professora na sala de apoio, gritando com o piá, mandando ele ficar de costas para a parede, de castigo, chamando ele de retardado, de burro. Eu tenho todas essas gravações, porque eu comecei a gravar.
Gente, eu não acredito no que estou ouvindo. Então, aí eu fiz essa parte, daí nós fomos na sala de aula, então eu voltei para a escola. Quando eu entrei dentro da escola, daí eu vi coisas horríveis mesmo, sabe? Era assim uma batida, era um grito, as crianças se apavoravam, elas chegavam tinha um menino que colocava a mão no ouvido e começava a gritar, e daí eu fiz o desenho, né? Só um momentinho, porque tem uma pergunta aqui, que à medida que você vai falando, né, as pessoas vão comentando também. Então, acho que é interessante a gente ir lendo os comentários e, de repente, respondendo a pergunta, porque o pessoal está muito interessado aqui na sua história. Deixa eu, primeiramente, eu ler alguns comentários aqui, e aí depois tem uma pergunta lá embaixo. Aí a Silvia Belinha está dizendo, né, em relação às arbitrariedades que acontecem, né, difícil desatar as amarras com o passado, em relação a algumas questões, algumas colocações que você trouxe. A Alessandra falando, né, quanta gente despreparada, né? Aliás, você falou que já teve várias capacitações, nem parece, né? Porque o pessoal está cansado de capacitação. Como assim, gente? Pelo visto, parece que ninguém foi capacitado naquela escola. Aí a Alessandra deixa esse comentário. A Cris Moura, assistente social, diz, né, crianças e adolescentes totalmente vulneráveis no contexto da violência. E a mesma Cris Moura deixa uma pergunta aqui. Não sei se você vai quero ver o que você vai comentar depois. Mas não sei se você, de repente, já dá para você introduzir agora. Ela diz o seguinte. Espera aí. O Conselho Tutelar não foi informado dessas situações de arbitrariedade, desse contexto todo de violência que estava acontecendo? Então, eu conversei com a minha coordenadora, e quando eu tinha que fazer um relatório para o Conselho Tutelar, porque eu me deparei com muita situação, entende? O menino estava com um bicho de pé, aí eu não vou tirar um bicho de pé de uma criança. Então o menino veio mancando, e daí me chamaram que o piá estava mancando. Eu fui lá, eu fui olhar o pé dele, ele estava com uma, né, bicho de pé. A gente conhece, né? Quando eu era pequena eu tive bicho de pé. Então, aí eu fui ligar para a mãe, e quem atendeu foi a avó. Aí eu fiquei sabendo que ele estava na casa da avó, que a mãe tinha falecido, e a avó falou para mim, se você está preocupada, por que você não tira o bicho do pé dele? Eu não posso tirar, porque se dá algum problema, ainda mais do jeito que o pé dele estava, eu não poderia mexer, né? Dá uma inflamação, uma infecção, então, e quem que vai pagar, quem que vai ser responsável sou eu. Então, eu liguei no posto de saúde, liguei lá no hospital, eles falaram que eles não tiravam bicho de pé. Então, eu passei o caso para o Conselho Tutelar. Mas como você vai passar uma coisa colocando mais detalhes se você pega e digita no teu computador e você leva o pendrive e entrega para a tua coordenadora para ela imprimir, ela colocava no computador dela, ela lia, mas você pode fazer isso? Eu falei, claro que eu posso. A criança não tem a tutela da avó. A criança não está sendo, ali está totalmente, os direitos da criança estão sendo negados, porque ele não está tendo o cuidado, né? Ele não está tendo, a avó me mandou, até me falou desaforo. Então, assim, o que fazer? Vamos deixar na mão do Conselho Tutelar. E aí ela, mas será? Então, alguma coisinha ela tirou, imprimiu, eu assinei, carimbei e fui levar lá no Conselho Tutelar. Então, como que você vai falar para alguém, olha, a situação não é bem assim, a situação é diferente. E daí, assim, eu fui fazer uma palestra numa escola, né, que não era ali, como é um município pequeno, então eles englobavam mais 2 municípios. Eu fui lá no município para dar uma palestra sobre os deveres dos pais. Então, enquanto eu falava, os pais todos ali escutando, né? Aí quando acabou, assinaram a ata e tal, aí uma mãe veio e falou para mim, não é bem assim. Aqui tem muita coisa que a gente precisava que alguém viesse com um pouco mais de conhecimento, né, para fazer alguma coisa. Eu fiquei pensativa, né? Mas eu coloquei lá tudo que era do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos deveres dos pais. Aí uma funcionária me falou, enquanto eu estava esperando o motorista vir me buscar, ela falou, olha, eu não sei como é que é direito, mas assim, eu vejo, o menino saiu, foi no banheiro para fazer xixi,
e tinha o outro que veio e foi brincar lá no pula-pula, né? E a coordenadora veio, mas pegou o menino que estava no banheiro e levou, arrastou para dentro da sala de aula. Aquele que estava no pula-pula não foi castigado. Por que que o menino que foi no banheiro foi castigado e aquele que estava no pula-pula não foi nem chamado a atenção? Entende? Então, assim, tinha algumas coisas assim que a gente parece que queriam falar, mas estavam com medo. E aí, dentro do meu trabalho ali, quando eu chegava mais cedo, que eu chegava nesse município 7h10, 7h15, eu ia de ônibus, né, daqui do meu município, pegava 2 lotações, depois eu pegava uma terceira. Então, eu chegava lá 7h10, 7h15, e o meu horário era 7h15 para 8h. Então, eu ficava ali fora, esperando, porque onde eu trabalhava era bem na frente da escola e do CEMEI. Então, aí eu vi uma mãe que chegou e falou, eu quero ver quem que fez isso com a minha filha, porque olha o braço da minha filha. Aí já levaram lá para dentro. Daí o coordenador veio, me pegou e falou, ó, você não fica aqui escutando o que as mães falam. Você pega e faça uma cópia da chave e você entra e fica lá dentro do teu lugar. Então tá, eu fiz como ele falou, não quis me envolver, né? Então, eu cheguei a pedir minha coordenadora para conversar com os coordenadores e fazer, né, antes de fazer esse projeto, fazer uma conversa com os professores, porque tinha muita coisa que eu via, que eu nem vou colocar aqui, mas é muita coisinha, assim, pequena, puxão, empurrão, assim, eles iam lavar as mãos no vaso, rápido, sabe, assim, só grito. Eu acredito que a criança a gente tem que conversar com calma, tentar ensinar, eles estão ali aprendendo, né? Então, você já tem uma situação em casa, imagina ali na escola também, imagina como é que fica a cabecinha deles. E aí a minha coordenadora chamou o coordenador e a coordenadora lá da Secretaria da Educação, então um era da Escola Municipal e outro era do CEMEI. Aí o coordenador achou que era normal. A coordenadora falou, não, eu já vi situações e eu acredito que nós precisamos de uma reunião. Então eu falei, essa pelo menos viu alguma coisa, né? Então eu falei, vamos ter ata? Não, nada de ata, nada de papel, nada de isso. Eu reforço, tudo tem que ser escrito, tudo nós temos que... O professor Davi fala, né? Tudo dá trabalho agora, mas depois você não vai se arrepender. Então eles acabaram fazendo uma reunião e acabaram colocando, eu tive conhecimento dessa ata bem depois, né? Onde eles colocam gritos, empurrões, entende? O tratamento com as crianças dentro dessa ata. E aí, não tive conhecimento, né? Então, aí, depois de fazer esse trabalho lá na escola e ver mais situações, assim, gritos, muito grito, pegar as crianças, arrastar para dentro de uma sala lá da secretaria e fechar a porta, e daí você escutar batidas na mesa, eu não sei se era batida na mesa, o que era aquelas batidas, entende? Gritos. Então eu acabei assim, não vou me envolver porque eu preciso do meu trabalho. E aí algumas funcionárias falaram para mim, não se envolva, porque aqui o Conselho Tutelar também é conivente com isso. O Conselho Tutelar não vai te dar apoio. Então eu fiz assim as coisas mais por cima, sabe assim, o que eu podia resolver, eu resolvia. Quando você fala que o pai e a mãe estão errados, meu Deus, eu era exaltada. Mas se eu falasse alguma coisa que eu vi, então minha coordenadora já começou até a virar a cara para mim, sabe? Então eu fiquei assim, numa situação bem ruim dentro da escola. E daí eu ia conversar com a psicóloga, ela, mas também, olha de quem que ele é filho. É lá daquele sem terra, aquele, né, os assentados. Mas como assim assentado? Aí teve um caso de um menininho de 3 anos que ele saiu correndo pela rua, a diretora, a coordenadora pegou ele, trouxeram ali, chamaram a mãe, fizeram aquele barraco que o menino era mal educado, que ele era indisciplinado e tal, com 3 aninhos. Então, eu sempre via ele e assim, como a professora fazia, ela pegava ele pelo braço e socava ele na cadeira. E eu acho assim, gente, não se soca uma criança, não se soca de maneira nenhuma, sabe? Inclusive da forma como eu vi, sabe? Então, e eu falava com a minha coordenadora, você vem de novo com essa história, então eu vou fazer um relatório, faça um relatório, não sei para você. Então eu comecei assim, então até ela me chamou de insistente social.
sabe? Foi uma piadinha, assim, que teve na hora ali, insistente social. Daí eu pensei, não, eu preciso, né? Daí eu escrevi pro CRES pedindo orientação, mandei no e-mail e tal, e aí aconteceu de vir uma notificação do Conselho Tutelar chamando para uma reunião. Então, eu não trabalhava na sexta-feira, na segunda, quando eu cheguei, a minha coordenadora veio toda queridinha para mim e falou, Agnes, ó, tem uma reunião amanhã de manhã lá no Conselho Tutelar e você vai ter que estar lá. E daí, como a diretora falou que terminou o projeto lá na escola, ela não queria mais eu lá dentro da escola, que qualquer coisa ela iria me chamar, então eu comecei a fazer um outro projeto com uma outra escola, né, que eram 3 escolas para me atender. E aí daí assim, eu queria ver o resultado do meu projeto, né, porque daí eu falei assim, quando tiver um brigando, não cheguem perto porque o espinho vai machucar o outro. Então as crianças tinham entendido direito. Aí até ele falou assim, e o espinho da diretora? Eu falei, não chegue perto dele, né, então vamos evitar chegar perto do espinho. E aí, assim, eu atendi esse menino do braço engessado, o meu Joãozinho, e assim, era muita perseguição em cima dele, eles queriam que saísse da escola, e até assim, a minha coordenadora veio, me ameaçou de fazer eu sair dali, que eles estavam fazendo uma reunião para me tirar dali. Aí eu virei o computador e mostrei para ela o Estatuto da Criança e do Adolescente, os artigos, né, 18B, mostrei para ela direitinho e falei assim, ó, não fui eu que falei. Nós tínhamos tido uma capacitação no começo do ano e tinha vindo uma pessoa maravilhosa que eu, assim, eu me encantei de escutar ele falando aquelas coisas lindas do ECA, sabe? Falando tudo, assim, da criança, do adolescente, porque eu parecia, assim, que eu tinha entrado dentro de uma cápsula do tempo e tinha ido lá para o passado. Lá no tempo do Código de Menores, onde se trancava a criança num quarto escuro, onde se colocava a criança de joelho no milho, onde se batia nas mãos, né? Então, eu vou contar só um detalhe da classe especial que eu fui fazer o projeto dentro da sala, e eu explicando lá do porco-espinho e tal. Então, chegou uma menina correndo e sentou. Classe especial, gente, é crianças que têm algum problema que não conseguem entender. Ela vai nessa classe, né, nessa sala, tem uma professora que, teoricamente, teria que ter um estudo, uma qualificação um pouco melhor para que aquelas crianças entendam, raciocinem para acompanhar os outros, né? Cadê a inclusão escolar? Então, era uma sala só da classe especial. De tarde, eles iam na aula normal. Então, a menina chegou correndo e sentou, e a coordenadora veio atrás. Mas a coordenadora veio atrás e chegou na menina e, olha só, de novo atrasada, olha, porque... Mas xingou a menina e eu fiquei só olhando. De repente, ela olhou para mim, eu falei, bom dia, e ela falou, bom dia, saiu da sala, sabe? E aí, as crianças fazendo assim, sabe? Porque ela falou, você é uma porca, você é uma relaxada, você é uma imunda. E as crianças, daí eu cheguei perto da menina, a menina tava toda encolhidinha. Aí eu cheguei, ela era moreninha, cabelo encaracoladinho, moreninha, né? Aí eu cheguei perto dela, falei, como é que é teu nome? Daí ela falou o nome. Daí eu falei, nossa, mas você tá tão cheirosa. A mancha aqui, o que é isso? É Toddy, Nescau? Daí ela falou, eu também Nescau. Ah, então você derramou Nescau na camiseta. Então você não está suja. Você só derramou Nescau. A gente tem que ver o que é sujeira e o que é uma mancha de algo, que às vezes até a gente se derrama, né? E aí eu falei, meninas, olha, ela não tá, que é isso? Nós não estamos falando de porco-espinho, né? Aí vieram perto dela, você quer ser minha amiga? Não, ela tá cheirosa e tal. Então virei a situação. Então se uma pessoa vem e faz com que eles raciocinem um pouco diferente, pense um pouco diferente, acaba-se o bullying, acaba-se o preconceito, né? Porque todo mundo fazendo assim, imagina se chega perto de você e faz, você tá fedida, né? Todo mundo começou a tirar sarro, começou a dar risada da menina. Então eu achei esquisito, eu falei isso também para minha coordenadora. Minha coordenadora, entende, cada um, porque assim, a maioria era parente do prefeito, então você não pode mexer com essas pessoas. Mas eu acredito que é o direito da criança, né? Então, quando eles vieram me pedir para mim fazer aquele menino sair dali, eu mostrei e falei para ela, olha, você, tá aqui os artigos, né, tudo que o nosso querido lá, maravilhoso, que eu amei de paixão, não consegui tirar uma foto dele para colocar lá no meu Facebook, mas eu marquei todos os artigos, incisos e tudo que ele falou. E depois eu fui verificar para ver se era verdade.
porque eu não conseguia acreditar. Porque ele me falou uma coisa e eu escutei. Só um minuto. Agnes e todo mundo. O Instagram vai cair daqui a 20 segundos, porque é só de 1 hora. Então a gente vai sair, então, porque vai cair a live, e aí a gente volta em seguida, tá bom? Vai cair daqui a 10 segundos. Vou Vai fechar cair. a live.